Boa tarde a todos, boa tarde pessoal. Estamos aqui nesse momento no residencial Jardim Ecovale. Estamos aqui com o presidente, né, o representante do bairro, o nosso amigo Abraão, que representa aqui os moradores desse bairro, né, que é quase divisa já com Maringá. Viemos aqui fazer uma visita, né? Estamos aqui fazendo uma visita, acompanhando aqui. Nesse momento, nessa tarde de sábado, já são, agora se eu não me engano, já são, olha, quase 20 para 6 da tarde. Estamos aqui, olha, como vocês veem, estamos aqui acompanhando algumas situações que estão sendo desenvolvidas no bairro. Estamos vendo aqui uma das placas de obras e que nos chama a atenção dessa questão da normatização de postos de capacitação de água e fins. O valor da obra nos chama a atenção. Como vocês veem, R$ 2.868.000, R$ 868.112,60. Eu estou aqui com o Abraão, a gente vai conversar aqui com o Abraão para ver se de fato mesmo a solução definitiva para a situação de um bairro planejado como esse, aonde hoje já mora aí praticamente quase cerca de 1.000 moradores, né? Nós não temos ainda água tratada no local. Boa tarde, Abraão. Abraão, eu queria que você falasse conosco, primeiramente, boa tarde. Essa situação ainda se repete, já tem mais cerca de 4 anos praticamente essa situação ainda de água não tratada aqui no bairro, né, Abraão? Exatamente, nós temos muitos problemas aqui no bairro com relação ao tratamento. Eu mudei para cá em 2017, mas tem situações de moradores que mudaram para aqui em 2016, 2015, logo que foi lançado o Jardim Ecovale e tendo tido a sua liberação. Aqui nós não temos o tratamento de água. A desculpa que foi dada para nós aqui é que quando foi instalado as dosadoras, tanto de cloro e de flúor, foram roubadas, mas na verdade a gente sabe que não existe um boletim de ocorrência lavrado pela água do Sarandi, que já foi buscado isso no passado para ver se realmente tinha esse boletim de ocorrência, não consta nada, e a partir disso não foi colocado. A gente fez vários requerimentos, pedidos, para que fossem colocado o tratamento aqui no bairro, porque a gente tem criança pequena, a gente tem idosos, tem pessoas que fazem tratamento de hemodiálise, de câncer e tudo mais, e a gente sabe que essas pessoas elas não podem tomar uma água contaminada. Já foram feitos 3 laudos, exames na UEM, foi colocado como aqui água potável para se beber, mas apresentou coliformes totais, não fecais, sim totais. Então foi feito algumas solicitações para que houvesse uma casa de cloração, para que houvesse uma reforma desse reservatório. Como vocês veem aí, um reservatório bem vandalizado, e até depois filmar ali, até morador de rua tem no reservatório, uma coisa bem interessante. Aí a gente se deparou agora depois de 1 ano que foi prometido pela autarquia do começo dessa normatização, a gente se depara com a obra começando, mas com um valor absurdo de R$ 2.800.000. Para colocar uma casa de cloração, uma dosadora que custa R$ 2.000, R$ 2.500, é um valor absurdo para ser feita uma reforma de um reservatório desse. E além de outros problemas que a gente vai debatendo aí, colocando, mas basicamente aqui, a água tratada a gente não tem, a gente tem que comprar. E o que nos chama a atenção, para você que está nos acompanhando diante desse vídeo, é que no local, aqui no Jardim Ecovale, esse loteamento já tem cerca de 5 anos, né, da sua área construída aqui, o IPTU chega, né, Abraão? O IPTU chega aqui e nunca atrasou, né? Então a gente percebe o descaso que está sendo feito, como esse bairro, né? O descaso que está sendo feito nesse bairro, nessa localidade. Então assim, Abraão, nos chama muita atenção, a gente precisa acompanhar isso de perto, estamos acompanhando. Abraão, segurança também é um problema muito sério aqui, né, Abraão? Segurança é complicado. Até relatando um pouquinho com relação ao IPTU, a questionamento anterior, aqui nós não temos entregas de correio. Então o que acontece? Essa semana e semana passada o carro da prefeitura entregando todas as casas o carnezinho do IPTU. Aí engraçado, né? Aí o carrinho da prefeitura aí rodando, entregando os carnezinhos, mas estrutura a gente não tem. Com relação à segurança, nós tínhamos um problema muito sério aqui com relação ao mato alto, como a gente viu aí em outros lugares aí em Sarandi também, da mesma forma. Graças a um trabalho do Márcio da Secretaria de Meio Ambiente, a gente teve aí a roçada dos terrenos públicos. Mas a gente tem o problema dos terrenos particulares, que continua o mato alto. Se vocês verem aqui na parte de trás, a altura que está o mato aí. E todos os terrenos particulares da mesma forma.
foi colocado pela prefeitura e pelos os órgãos responsáveis que foram feitas notificações, mas também a gente teve uma resposta do município que não é obrigação de ser feito os terrenos particulares e quando tiver efetivo para ser feito, vai ser feito. Então, assim, esses dias atrás a gente teve um roubo aqui no bairro, que até em vários locais foram mencionados com relação a isso, que os populares pegaram até o vagabundo aí saindo da casa. E na hora que ele saiu, ele se escondeu no meio de um terreno, que o mato estava tão alto, ele simplesmente deitou no meio do mato. E se os moradores não tivessem fechado o local, o cara simplesmente ia ficar escondido e ninguém ia saber que ele estava lá no meio, da altura do mato. Então, assim, causa muito perigo para nós aqui essa situação e roubos constantes. De dezembro para cá, a gente teve 6 residências roubadas aqui no bairro. Então, a gente tenta se municiar de alguma forma, criando vizinho solidário agora, a gente tenta se municiar conversando com os órgãos da Polícia Militar, com a Guarda Municipal de Sarandi, mas infelizmente a estrutura é precária, então a gente não tem um aparato possível, né? Entendi. Como vocês veem, pessoal, para quem não conhece, o Jardim Ecovale fica numa extremidade da cidade de Sarandi, né? Ou seja, ela fica divisa com Maringá. O Ecovale fica numa das extremidades da cidade de Sarandi, ou seja, ele é um bairro distante, né? É um bairro distante que não tem área comercial, né? Então ele foi um bairro planejado, mas distante do centro aí da cidade de Sarandi e das demais regiões da cidade. Então, já existe essa situação de mobilidade, essa situação de localização e tudo mais. E, inclusive, estive aqui com o vereador Cido Polícia há 2 semanas atrás, onde que foi feito alguns requerimentos para Roçado, juntamente com o secretário de Meio Ambiente, o Márcio Manuel, foi executado, mas, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, terrenos foram notificados, informaram aí alguns números, se eu não seja mais de 400 terrenos, já foram notificados. Então, assim, o que a gente pede, o presidente do bairro está pedindo uma atenção especial para essa localidade, para este bairro, tá bom? Que aqui existe contribuinte, as pessoas que moram nesse local estão residindo em Sarandi, né? A gente tem aquele costume de falar que, mas a maioria das pessoas que residem no Ecovale acabam votando em Sarandi, acabam gastando em Maringá, contribuindo com Maringá. Por quê? Porque, de fato, eles não estão sendo atendidos, ou seja, não estão tendo condições dignas de estrutura da sua mobilidade interior aqui do residencial Ecovale. Esse bairro, digo eu, que é um bairro importante, tem que ser sim respeitado. Eu acho que as demandas precisam ser atendidas, de certa forma algumas até estão sendo, mas o que a população pede encarecidamente, mais segurança, ronda ostensiva, tanto por parte da Polícia Militar quanto pela GM de Sarandi. Então vamos olhar para o Jardim Ecovale, nós estamos acompanhando de perto, vamos acompanhar junto com o presidente. Abraão, muito obrigado pela sua participação, estamos à disposição, tá bom? E tem mais alguma coisa a falar que você queria deixar em aberto? Estamos aqui para isso. O que eu queria deixar claro é com relação a uma situação que aconteceu esses dias. Um secretário do município de Sarandi, ele me relatou em reunião que ele não ia investir R$1 aqui no Ecovale porque disse que o Ecovale era irregular. Mas eu quero que ele me prove o que tem de irregular aqui no bairro. A não ser a situação do esgoto que foi feita aqui de uma forma realmente sem planejamento e não foi executado de uma forma correta pela loteadora, eu quero que ele me prove onde esse bairro está irregular. Se realmente o bairro tivesse irregular, não teria sido liberado nenhuma casa aqui nesse bairro, porque a maioria das casas aqui foram liberadas na gestão de 2016 a 2020. Além disso, nós temos o problema da Escolinha do Vale Azul e do Postinho de Saúde do Vale Azul. A Escolinha do Vale Azul ela tem 2 classes e ela é considerada uma escola rural. Então, por isso as salas de 1º ano e 2º ano são juntas e a de 3º ano e 4º ano são juntas. Não são salas separadas, para um professor só para as 2 séries. E a gente está buscando recursos para que seja aumentada a escolinha. Mas, infelizmente, a prefeitura ela não tem capacidade de arrumar um muro que caiu faz mais de 1 ano. E, assim, os moradores precisam de uma estrutura. Eles precisam do investimento. E como você mesmo falou, Leandro, a gente paga os nossos impostos. E uma vez foi por um vereador falado a mim, mas vocês não arrecadam imposto para o município, porque vocês não têm comércio. Mas como é que a gente vai ter comércio aqui se o eixo comercial do bairro não está liberado? Como a gente vai poder fazer isso? Se vários requerimentos entraram para o município para ser construído comércio aqui no bairro e não foi liberado porque diz que não tem eixo comercial. Então como é que a gente vai contribuir para o município? Como é que a gente vai transferir nosso título de eleitor para Sarandi se a gente não tem confiança nos políticos que estão lá?
Isso é muito difícil para nós, não é fácil. A gente tem problema aqui estrutural agora de asfalto, a gente tem problema estrutural da ponte de ligação do bairro, a gente tem problema de educação, o postinho de saúde não abre, o postinho de saúde fica a maior parte da semana fechado, porque ele abre às 8, 8h30 da manhã e fecha às 11h30, não abre na parte da tarde, o médico atende mal. Então são várias situações e a gente pede socorro, realmente a gente pede socorro, só que a gente não pede socorro por um favor, a gente paga imposto. Se vocês querem mais imposto, mais arrecadação, façam por merecer. Muito obrigado, Abraão. Olha, a gente vai continuar acompanhando a situação do Ecovale, né? Filma aqui um pouquinho, olha aqui. Normatização de postos de captação de águas e fins, né? R$2.868.112,60. Os agentes participantes todos sabem que é do município de Sarandi. Agora, o que nos chama atenção é esse prazo de execução de 365 dias. Por uma situação que já dura mais de 5 anos, um prazo de execução de máximo até 365 dias é porque realmente mostra que ninguém está preocupado em acelerar uma situação onde as pessoas não tomam água dignamente, né? Um bairro como esse, que foi planejado, as pessoas não tomam água dignamente. Então a gente se preocupa sim, vamos cobrar, tá bom? Vamos cobrar sim. Eu agradeço aqui, Leandro Luiz, falando aqui diretamente do Jardim Residencial Ecovale, direto para o Bastidores da Política.